imprensa fala que, parte da imprensa, que Copacabana flopou. Flopou. Eu não sei quantas pessoas tinha lá. A USP, com o pessoal com cabelo colorido, falou que tinha 18 mil. Ou tinha um quarto de Maracanã. Um quarto de Maracanã. A PM falou 400 mil. Mas nós levantamos que tinha mais de 3 milhões de pessoas assistindo via internet. Como, por exemplo, a Rádio Ouro Verde. 3 milhões e meio. Corrigindo aqui, 3 milhões e meio de pessoas. E quando eu falei em concentrar no Rio, com todo respeito aos parlamentares do meu lado, se eles fizessem um movimento na cidade dele, ia ter uma certa repercussão. Que eu queria que o pessoal ouvisse o que eu falei, o que o Malafaia falou, o que o Nicolas falou. Vamos mudar um pouco esse repertório para São Paulo. Vamos ver se a Damares fala. A Michele volta para lá, porque ela estava em convalescença. Agora, dia 30, agora, vai ter o movimento da esquerda. Estou até promovendo. O movimento da esquerda na Paulista. Qual é a pauta? Prisão para o Bolsonaro. E sem anistia. Lá não tem mãe, não. Que não se coloca no lugar da Débora. Vamos ver quantas pessoas vão para lá. Na semana seguinte, 6 de abril, vai ter o nosso. Tudo acertado com o Tarcísio. Devemos ter pelo menos 6 governadores. Mais de 50 parlamentares. Vamos continuar nessa luta da anistia. A anistia é perdão, é passar borracha. É fazer o Brasil voltar à sua normalidade. Eu não quero conflito, confronto. Eu quero o bem-estar do meu povo. Não tenho obsessão pelo poder, tenho paixão pelo Brasil. E quando alguns falam inelegível, por que eu estou inelegível? Porque me reuni com embaixadores? Não foi com traficante no Morro do Alemão, não. Abuso de poder político? Qual voto eu ganhei junto a embaixadores? A outra inelegibilidade, abuso de poder econômico. Acabou aqui o 7 de setembro. Com toda certeza, 1 milhão de pessoas aqui. Parecia uma plantação de girassol amarelo. Deixei minha faixa. Acabou o 7 de setembro. A estrutura dos palanques que estavam por lá de lá, subi no carro do som Cida Malafaia. E ali eu fiz o pronunciamento. E que coisa ridícula. Por ocasião da votação da minha inelegibilidade, o ministro Alexandre de Moraes, falando, inclusive, ele fez um coro de imbrochável, imbrochável. O que é isso? Eu falei para um cara que estava lá embaixo, aquela medalha minha, não foi no microfone. E se tivesse falado, qual o problema? Como agora está um grito aí, quando qualquer lugar que eu vou, chip, chip, chip. Qual o problema? Qual o problema? Alguém viu corrupção como estatal comigo? Acabaram com os Correios. Viu o rombo do Banco do Brasil? Como é que era, por exemplo, Porto de Santos? Dava prejuízo anual de 500 milhões. O Tarcísio assumiu o ministério. Passou a dar lucro de 500 milhões. Para onde ia esse 1 bilhão de reais? Ia para o bolso de alguém. Que, obviamente, começou a trabalhar contra mim. Perdeu 1 bilhão por ano. Você vai lá em Itaipu Binacional. Era conhecida apenas como uma empresa que gerava energia. Quando o Jean Silvio Luna assumiu, ele ligou para mim, ficou abismado. O tamanho da corrupção lá dentro. Eu falei, mas como é que isso nunca veio à tona? Ah, porque ó, Itaipu Binacional, por ser binacional, não é auditada pelo TCU. Podia meter o braço até o sovaco e roubar. Nós tapamos esse rombo. Junto com o ministro Saxida, foi a reta final. O que nós fizemos? Reduzimos em 45% o preço da tarifa em dólar. E mais, começamos e concluímos a segunda ponte com o Paraguai. Não é uma pinguela, não. Uma ponte de 470 metros de vão. Está 2 anos faltando a cabeceira. Começamos a terceira ponte em Porto Murtinho, para a Bioceânica. Alongamos em 600 metros o aeroporto de Foz do Iguaçu. Levou água para o Nordeste. Vamos terminar Itaipu aqui.
Atendi o governador Ratinho, asfaltando em 43 quilômetros. Também a pedido do Felipe Barros. Asfaltamos a Transboiadeira, 43 quilômetros. Atendemos, com pequenas obras de infra, mais de 50 municípios. O então secretário da Pesca, Jorge Seife, começou a tratativa com o Paraguai para nós praticarmos a piscicultura no Lago de Foz. A previsão era aumentar em 20% a produção de pescado no Brasil. Faltou o último passo, que mesmo para o nosso lado, tinha que ter autorização do Paraguai. Mais um exemplo do estatal, que deixar de meter a mão nela. Os bancos do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, cada diretoria era um partido, ou um grupo que trabalhava lá. Não pelo banco, para si. Eu tive uma vez, uma pessoa muito importante, né? Foi me visitar e tinha um problema no Banco do Brasil. Era um problema de quase 200 milhões de reais. E ver se eu podia resolver. Eu tomei conhecimento. Chamei o presidente do banco. O que tu acha disso? Ele falou, não dá por causa disso, disso. Acabou. Eu chamei o cara de volta. Eu falei, companheiro, desculpa, mas não dá por causa disso, disso. Sabe o que ele me respondeu? Demita o presidente do Banco do Brasil. Era assim que as coisas eram tratadas no Brasil. Um momento marcante na minha vida, tinha uns 15 mega empresários na minha sala. Então um falou o que para mim? Tô vindo do SPU. Pela primeira vez não fui achacado quando entrei lá. Olha como é que funcionou a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. Recorde de apreensão de drogas e armamento. Olha o campo. Acabamos com a invasão do MST. Como? Armamento pessoal. Arma não mata. Tanto é que o povo, em grande parte, teve arma. E diminuiu em quase 30% o número de mortes por arma de fogo do Brasil. O Tarcísio foi um gigante. Acabamos com muitas balsas pelo Brasil. O Marinho levou água para o Nordeste. Com Saxida na reta final, acertamos toda a documentação para eólicas offshore na costa do Nordeste, para gerar o equivalente a 50 Itaipus. O Saxida acertou a documentação para a exploração de lítio na região mais pobre de Minas Gerais, que é o Vale de Quitinhonha. O Saxida também acertou a regulamentação para nós começarmos a explorar urânio lá em Santa Quitéria, Ceará. O que o Lula fez no final do ano passado? Teve aqui reunião do G20. Assinou 37 memorandos e acordos com a China. Entre os acordos, entregou o nosso urânio para a China. Acordos têm que passar pelo parlamento. E a comissão inicial é Relações Exteriores e Defesa Nacional. Por isso, eu me empenhei, junto com o nosso partido, ninguém foi violentado por causa disso, a indicação seria do Eduardo Bolsonaro. Com toda certeza, pressão de fora, bateu aqui dentro. O Lula quer botar o Brasil no colo da China. É só vocês da imprensa tomarem conhecimento dos 37 memorandos e acordos. Até acordo satelital. O que o Lula quer? Quer uma internet dele. E a China aqui dentro. Não tem como esse país ir para frente. Não tem. É impossível esse país ir para frente. Temos potencial para dar um salto enorme. Por que não vai para frente? Grupelhos. E quando eu acabo com o loteamento, ou em grande parte, desses loteamentos, em estatais, em ministérios, em bancos oficiais, eu estou dando um golpe nessas pessoas que sempre se viveram na sombra do poder. Botamos um ponto final. Se eu fosse tido um presidente, Mané, né, como outro qualquer, ninguém está preocupado em processar. Me pinto agora nesse inquérito como o maior criminoso da democracia. Eu não interferi no TSE, o outro lado interferiu. Eu não soltei nenhum bandido para disputar a eleição.